Bom, agora vamos ver o que é um esboço sobredefinido quando ele fica amarelo e como a gente faz para torná-lo totalmente definido e não mais sobredefinido. Então vamos ver aqui alguns exemplos, tá? Estou pegando a modelagem dessa peça aqui como exemplo, conforme está lá no meu primeiro livro de SolidWorks, eu estou deixando o esboço, ó, conforme está aqui pedido no livro. Então vejo que falta colocar aquela cota de 45 graus ali. Ó. Então vamos em dimensão inteligente, clicamos na primeira linha, depois um clique na segunda linha e a gente coloca o ângulo. Clico para soltar o ângulo, opa! Ficou o esboço amarelo, ou seja, ficou o esboço sobredefinido. E aí vem essa mensagem aqui, ó. Adicionar essa dimensão tornará o esboço sobredefinido ou insolúvel, que aí é quando aparece em vermelho as linhas. Deseja, em vez disso, adicioná-la como uma dimensão acionada? Então eu tenho duas opções, ó, tornar a dimensão acionada ou deixar essa dimensão como acionadora. Se eu tornar a dimensão acionada, vejam que ela vai ficar cinza. Se eu torná-la uma dimensão acionadora, vou fazer aqui de novo. Então aí o esboço acabou, neste caso aqui, ficando ó, sobredefinido e insolúvel. Por quê? Qual é a diferença entre uma dimensão acionada e uma dimensão acionadora? A dimensão acionadora é aquela que determina o formato do esboço. A acionada é aquela que é consequência do formato do esboço ou das demais restrições ou relações geométricas e dimensionais que foram colocadas antes. Veja que eu não estou conseguindo mudar esse 40 aqui, inclusive, né? Por que eu não consigo mudar o 40? Porque tem alguma outra dimensão, alguma outra relação dimensional ou geométrica que está definindo que esse ângulo só pode ser 40. Então, vamos observar tudo que está em amarelo. Tá? Veja, essa linha aqui está em amarelo. Ela está aqui com a relação de horizontal. Essa outra linha também está em amarelo, está com a relação de horizontal. Essas duas linhas inclinadas também estão em amarelo e há aqui um símbolo de perpendicular. Então vejam que esta linha aqui e esta outra são perpendiculares entre si. Pode ver que elas estão com o mesmo número 1 ao lado do símbolo de perpendicular. O que isso significa? Que ou o operador, o desenhista aqui, selecionou essas duas linhas e escolheu a relação de perpendicular entre elas, ou o SolidWorks colocou isso automaticamente, da mesma maneira que ele colocou essa linha aqui horizontal. Veja, quando a gente faz uma linha que tende a ser horizontal, veja que parece que o SolidWorks puxa a linha, né, para o horizontal e coloca lá o símbolo de horizontal para a gente. Quer dizer, não é o símbolo, né, é a relação de horizontal, a relação de esboço. Vou deletar aqui, deletar essa linha. Então vejam que o SolidWorks ele acha que a gente está querendo fazer uma linha horizontal e já coloca ela horizontal para nós. Aqui provavelmente quando se desenhou livremente aqui esse esboço, ele achou que essas duas linhas nós queríamos que fossem perpendiculares entre si e colocou automaticamente essa relação. Porém, se nós olharmos aqui no livro, a gente nota que não há essa relação de perpendicular. Essas duas linhas não têm que ser perpendiculares, porque se o fossem, elas fariam 90 graus entre si, a soma desses dois ângulos aqui deveria ser de 90 e não de 95. Então, essa linha perpendicular a essa forma um ângulo de 90 graus, né? Por isso que aqui está 50 e aqui 40. O 50 a gente colocou, o 40 foi resultado dessa condição de 50 graus mais essa relação de perpendicular. Então, pessoal, para a gente poder editar esse ângulo, nós temos que selecionar a relação de esboço que está equivocada. Então,
Então um clique na relação de esboço, não na linha, e apertamos o delete. E não o botão de backspace, tá? É o botão delete. Muito bem, agora eu posso alterar aqui, ó, o 40 para 45, certo? Pronto, agora está resolvido. Mas existem outros motivos, né, que às vezes levam o esboço a ficar sobredefinido. Vejam, por exemplo, se a distância entre esse ponto e esse ponto, medidos na horizontal, é 20 milímetros, e essas duas linhas são verticais, a distância entre esse ponto e essa linha, medida na horizontal, também tem que ser de 20, né? O SolidWorks já sabe isso. Ele já sabe que é 20, então a gente não precisa colocar, fica sobredefinido o esboço. Então se eu tornar essa dimensão acionada, olha lá, a cota vai ficar em cinza. Aqui para mim está ficando preta por causa da configuração do meu computador, mas para vocês vai ficar cinza. Então ela não deixa o esboço sobredefinido, mas também é uma cota redundante. Então normalmente a gente não coloca essa cota aí, tá? Deixamos aqui no esboço somente as cotas que são necessárias depois lá no desenho de detalhamento da peça. Outra coisa que às vezes acontece é que eu aplico uma outra relação de esboço a uma reta que já tem uma relação colocada. Então essa reta aqui é vertical, está ali a relação de esboço vertical. Se eu aplicar a horizontal, vejam que o esboço ficou sobredefinido e além de sobredefinido, insolúvel. Olha aqui embaixo na barra de status, ó, nenhuma solução é encontrada, porque uma reta não pode ser ao mesmo tempo vertical e horizontal. Então, ó, eu venho aqui, seleciono aqui em relações existentes, no Property Manager, seleciono a relação que eu não quero mais e excluo ela. Pronto. Eu não preciso voltar lá no desfazer, né, no Ctrl Z. Tá aí. Resolvido, o esboço não está mais sobredefinido.